Essa vai para você que está agora no segundo período de Direito, acabou de sair das matérias propedêuticas iniciais, teorísticas como filosofia, sociologia, antropologia, que são matérias não menos importantes, são teorísticas, né? São mais doutrinárias, mas são essenciais para que você construa a sua mentalidade jurídica fora da caixinha e consiga pensar além, consiga criar teorias e bases jurídicas fundamentais e etc. Mas agora que você que está no segundo período, está entrando no Direito Civil 1, esse vídeo é para você, que vai aprender agora, logo nas primeiras aulas, provavelmente depois aí da matéria de Lindby, que você vai estudar os artigos e a finalidade da lei de introdução das normas do direito brasileiro. Depois que você passar essa matéria, você vai entrar dentro do Código Civil propriamente dito e vai chegar no primeiro instituto que nós aprendemos dentro das bases do direito civil, que é o estudo da personalidade jurídica. Nesse vídeo eu vou falar mais ou menos um pouco sobre ela, né? Eu vou trazer algumas características e ao final desse vídeo eu vou contar um segredo para você que eu levei alguns períodos para descobrir, né? E sobre a personalidade jurídica. Se você souber esse segredo, uma informação até óbvia, mas que eu levei muito tempo para consolidar isso, e a partir dessa informação eu consegui ampliar muito mais a forma de aprendizado sobre o próprio direito civil. E eu vou te contar esse segredo ao final desse vídeo, então não sai daí, assiste, entenda esses primeiros minutos que eu vou falar sobre a personalidade jurídica e depois você vai se surpreender com essas informações que eu vou te contar, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo sobre personalidade jurídica que você tem que aprender é memorizar uma frase que todo doutrinador vai falar, todo livro de direito civil que você ler, seja Caio Mário da Silva Pereira, Carlos Roberto Gonçalves, Maria Helena Diniz, todos eles vão trazer a mesma frase, a mesma oração. O que é personalidade jurídica, Vitor? Personalidade jurídica é, abre aspas, é a aptidão genérica de adquirir direitos e contrair obrigações. Vitor, que frase bonita. Sim, ela é linda, maravilhosa e eu vou forçar fazer com que você grave essa jossa, grave essa frase, grave essa expressão. Aptidão genérica. Genérica é mais para enfeitar, mas é bonito, mas não é um termo essencial da personalidade jurídica. É assim, mas o mais importante que você tem que gravar é essa palavra, apto de aptidão e adquirir direitos e contrair obrigações. Apto, direitos e obrigações. Grave essas três palavras, apto, direitos e obrigações, que você nunca mais vai esquecer a essência do significado que está por trás do Instituto da Personalidade Jurídica, ok? Grave isso. Mas Vitor, o que é isso? Vamos lá, explique isso para mim. A personalidade jurídica está relacionada a um atributo que o direito confere ao próprio ser humano como sendo apto a adquirir direitos, ou seja, a ter direitos. A pessoa, quando ela já nasce com uma esfera de direitos já tutelados sobre ela. Ou seja, ela nasce com uma faculdade, com uma possibilidade de agir com respaldo, com um fundamento dentro da ordem jurídica. Então, se você parar aí e pensar, vamos lá, por que quando você nasce, você tem o direito de ter um nome? Porque este direito está relacionado à personalidade jurídica. Você só pode ter direitos se você tiver por trás desses direitos a personalidade jurídica. Nós não atribuímos alguns respectivos direitos que são inerentes ao homem às coisas que existem na nossa sociedade que não possuem personalidade jurídica. Por exemplo, um livro, a parede, os objetos, um bem patrimonial, os semoventes, que são animais, que é um nome jurídico para os animais que são semoventes porque eles se movem. Mas por que eles não possuem direitos? Alguns determinados direitos que nós temos, seres humanos, porque eles não possuem personalidade jurídica. Então, quando você pensa na aptidão, então, Vitor, agora eu entendi. O ser humano, então, ele é o único ser no planeta que ele está apto a adquirir direitos. Exatamente. Então a aptidão genérica. E por que genérica? Porque ela não se restringe a determinados direitos. Ela está se referindo à generalidade de todos os direitos, ok? Então pense sempre na personalidade jurídica como um atributo inerente, imanente ao homem, adoro essa palavra, imanente ao homem, e a partir deste atributo o homem pode ser sujeito de direitos, ele pode ser titular de direitos, ok? E da mesma forma, na mesma medida em que ele consegue adquirir direitos, ele consegue contrair obrigações. E isso é muito importante, essa análise sobre o direito obrigacional relacionado ao atributo da personalidade jurídica, a partir daí que você começa a entender, poxa, então por isso que somente o ser humano pode fazer contratos. Da mesma forma que ele adquire direitos, ele também se compromete a realizar determinadas obrigações e a contrair determinadas obrigações. Vamos lá, eu e você. Se eu quiser te vender algo, por exemplo, um imóvel, se eu quero vender a minha casa para você,
eu vou fazer o que com você? Eu vou estabelecer, eu vou capitular, eu vou pactuar o que? Um contrato com você. E nesse contrato, o que nós vamos estabelecer nele? Nada mais, nada menos do que obrigações. Qual é a minha obrigação principal? Isso você vai aprender direitinho lá depois de Teoria das Obrigações, Direito Civil 2, no terceiro período, provavelmente. O que você vai aprender? O que nós vamos fazer neste contrato? Nós vamos estabelecer obrigações. A minha obrigação principal é qual? Transferir o meu bem imóvel para você, a titularidade, o domínio, a propriedade do meu bem imóvel, e você tem uma obrigação de pagar, é de transferir, é de fazer uma contraprestação mediante a minha prestação. Isso aí depois você vai aprender direitinho, mas o que eu quero que você entenda é isso. Na medida em que nós estabelecemos um contrato, neste contrato nós vamos fazer com que eu e você assumamos, nos obriguemos a realizar determinadas obrigações. Perfeito? Então, nós só podemos fazer isso porque nós temos personalidade jurídica. Sem esse atributo, nós não poderíamos fazer contratos. Você, se não tivesse personalidade jurídica, se o direito não reconhecesse para você, personalidade jurídica, você não poderia ter direitos e não poderia convencionar obrigações. Isso seria muito ruim. Por exemplo, eu não posso fazer um contrato com um animal, eu não posso fazer um contrato com o meu cachorro, eu não posso estabelecer com ele obrigações, ok? Então, assim, personalidade jurídica está relacionado à esfera genérica do âmbito de direitos e obrigações que está sobre você. E esse fundamento você tem que ter na sua cabeça, certo? Então grave essa frase, aptidão genérica de adquirir direitos e contrair obrigações. Grave essa frase, eu carrego ela pro resto da minha vida. É uma frase básica e você tem que gravá-la. Se você quer ser um jurista renomado, se você quer ser alguém de expressividade no mundo jurídico, você tem que começar a se familiarizar com esses termos técnicos. Você tem que começar a se habituar a tentar gravar determinadas expressões que são básicas dentro do mundo jurídico, e eu sempre falo, exercício da leitura, exercício da escrita são ferramentas imprescindíveis para você elevar o seu nível argumentativo, elevar o seu nível intelectual, para você começar a adquirir determinados conceitos e raciocínios que as bases não conseguem, por elas próprias, suficientemente fazer com que você enriqueça o seu nível de intelectualidade, beleza? E agora partimos então para o segredo que eu prometi que eu iria falar para você. No início do vídeo eu falei que eu demorei um certo tempo para ter uma conclusão, que a partir dessa conclusão tudo fez muito mais sentido no direito civil para mim. E através dessa conclusão, para eu chegar nela, eu tive que fazer duas perguntas para mim mesmo, e as respostas para essas perguntas farão com que você tenha esse insight, essa luz no fim do túnel aí para o seu aprendizado para o direito civil. Primeira pergunta é essa: por que você aprende personalidade jurídica e os seus conceitos, a sua aplicação dentro do direito, logo no primeiro contato com o direito civil? Por que logo no segundo período, logo nos primeiros artigos do Código Civil, você aprende esse instituto? Por quê? Por que a gente não começa aprendendo direito civil de um outro conceito, de uma outra parte? Sabe? Por quê? A resposta para essa pergunta ela é muito importante. Quando você entende por que você aprende personalidade jurídica logo no primeiro contato com o direito civil, por que o Código Civil vai regulamentar, vai regular o que é a personalidade jurídica, o seu início, o seu fim, as teorias que estão por trás dela, logo nos primeiros artigos, caramba, você vai ter uma compreensão muito mais ampla do que apenas entender o que é a aptidão genérica de direito, entendeu? Entendeu nada, né? Para entender o que é a aptidão genérica de adquirir direitos e contrair obrigações. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: por que somente o homem possui personalidade jurídica? A resposta para essa pergunta parece ser óbvia demais. Ah, Vitor, porque só o homem pode adquirir direitos. Eu não posso contrair obrigações com um animal. Enfim, uma janela, uma parede, um livro não pode adquirir os mesmos direitos que eu e você. Concordo plenamente. Mas por quê? O que nós temos de diferente de uma janela, de uma parede, de um livro que nós possuímos e determinados objetos não possuem? O que é isso de diferente? Qual é esse ingrediente a mais que o ser humano possui e outras coisas que nós temos contato físico não possuem? Se você souber a resposta para essas perguntas, eu tenho certeza que o aprendizado do direito civil vai ser muito mais fácil para você. Então você vai fazer o seguinte agora: faça isso, pelo amor de Deus, eu quero te contar isso, sério.
Na descrição desse vídeo vai ter um link, você vai clicar nesse link e eu vou te contar qual é a resposta dessas perguntas. Faça isso, eu quero te contar, eu quero que você eleve o seu nível mental de compreensão sobre o direito. Isso vai ser enriquecedor para a sua caminhada dentro do direito, não só civil, mas dentro do próprio direito constitucional. Você vai entender com muito mais facilidade o estudo sobre os direitos fundamentais, certo? Então faça isso. Meu nome é Vitor Henriques, esse é o Endireitar e eu te vejo do outro lado quando você clicar nesse link agora. Clica, clica, clica.